Há mais ou menos, um pouco mais de 100 anos atrás, um pesquisador, um astrônomo, estava olhando para o céu e ele descobriu uma coisa muito interessante, que as estrelas estavam se afastando umas das outras. Né? E, ora, se as estrelas estão se afastando umas das outras, isso significa que um dia elas estavam bem juntinhas. Teve uma origem. E hoje se sabe que na origem não havia nada, que é consistente com o que está aqui da palavra de Deus. Né? Há mais de 2000 anos, o escritor de Salmos escreveu que Deus criou tudo do nada. E nós lemos em Gênesis a criação da Terra. Esse homem, o Hubble, então ele desvendou algo muito interessante. Nessa mesma época, um outro homem, por sinal um dos mais inteligentes, descobriu o que hoje se chama de teoria da relatividade. O que vem a ser a teoria da relatividade? Ele acabou descobrindo, né, de forma matemática e pensando, que o tempo e o espaço depende de quão rápido a gente está viajando. Né? Então, essencialmente o que é? Se a gente tivesse condição de lançar um foguete da Terra, né, próximo da velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Uma pessoa que estivesse no espaço durante um ano, quando ela retornasse essa velocidade, quando ela retornasse aqui na Terra, já teriam passado centenas de anos. Então essa que é a teoria da relatividade. Tudo depende do nosso estado, né, de deslocamento. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouco eu vou falar. A teoria da relatividade que foi descoberta está na Bíblia. Eu já vou dizer, o Pedro diz que para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E o Pedro usa essa passagem para dizer, para responder àqueles que achavam que Deus estava demorando. Né? Então, isso é algo que foi descoberto recentemente, mas está lá no escrito de Pedro, inspirado por Deus há mais de 2000 anos. E por que essas coisas são assim? Porque são coisas de Deus. Nós não precisamos depender dessas descobertas para tentar desenvolver fé em Deus. Deus, ele ama aqueles que têm certeza de que ele existe, né? E que ele enviou o Filho dele para nos resgatar. Mas aqui vai um antigosto, né, dessas coisas que são bem recentes. Há algum tempo atrás, o governo norte-americano lançou um satélite, um telescópio no espaço, com o nome desse homem que estava olhando lá e descobriu que o universo estava expandindo. Né? O nome dele é Hubble. E esse telescópio ele fica lá tirando fotografias. Né? O que a gente está vendo aí? Essa é uma fotografia desse telescópio de um pedacinho do universo criado por Deus. Cada pontinho desse aí, essas manchas, são galáxias, aglomerados de estrelas. Cada uma delas, com uma média de 200 bilhões de estrelas. Dá para imaginar? Quantos seres humanos há na Terra? Mais ou menos 7 bilhões. Em nossa galáxia, quando Deus disse para o Abraão, né, olha para o céu, o que Abraão viu foi a Via Láctea. Por que é Via Láctea? Aqui não dá mais para ver a Via Láctea. Eu tive o privilégio da minha infância de poder ver a Via Láctea. A Via Láctea porque parece aquele clarão leitoso no céu, que é a nossa, onde Deus nos colocou. Né? Então esse é um pedacinho do universo, e cada um desses pontos é uma galáxia, e aqueles mais vermelhinhos são os mais distantes. É uma distância inimaginável.
O universo criado por Deus é algo que é difícil compreender. E evidentemente Deus espera que a gente compreenda o poder dele por meio da criação, né? Essa não é uma foto da Via Láctea, é uma galáxia parecida com a nossa. Foi uma fotografia tirada pelo Hubble. Então ela é toda espiralada. E aí nessa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. E no universo tem bilhões e bilhões de galáxias. E ali onde está marcado a Zone, né, Sony, é na realidade onde eles acham mais ou menos onde está a nossa estrela, o Sol. Foi aí que Deus nos colocou. Aqui na Via Láctea, no sistema solar, né? É esse sistema que todo mundo já deve conhecer, né? A Terra é o terceiro planeta. Não está aí na distância correta, só para mostrar a criação de Deus. Aquela estrela é uma de 200 bilhões de estrelas onde nós estamos. E tudo isso foi criado por Deus num dado momento. Do nada ele criou tudo. Né? Então é algo incrível. Quando a gente pensa sobre essas coisas, a gente tem uma dimensão maior do poder de Deus, Criador de Deus. Né? Então, um detalhe importante que nós sabemos aqui, porque está ali a Terra, né? No fim da década de 60, os russos lançaram uma espaçonave, um astronauta, o primeiro, chamado Yuri Gagarin. E a primeira coisa que ele falou do espaço, quando ele olhou para baixo, a Terra é azul. A Terra é azul. Nem isso os homens sabiam, que a Terra era azul. Mas quando ele olhou, ele ficou maravilhado. Aliás, todos que vão para o espaço ficam maravilhados. E um detalhe, a Terra, Deus colocou a Terra no lugar onde ela devia estar, com a rotação que ela devia ter, com a inclinação que ela deveria ter. São tantos detalhes desse amor de Deus, né, Criador, para nos colocar aqui, que é impressionante. Os astrônomos acham que há só na nossa galáxia mais de 60 bilhões de planetas ao redor de sistemas solares, né, de estrelas, onde poderia ter vida. Só que o mais próximo da gente está a uma distância inacreditável. A luz ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E esse sistema que está mais próximo da gente está a 10 mil anos-luz. Então não precisa nem fazer a conta, né? Porque é um negócio absurdo. Você viajar na velocidade de luz durante 10 mil anos para chegar lá. E o que significa? Não há como sair daqui e ir para outro lugar. Há 2 semanas atrás, o governo norte-americano e o governo chinês mandaram sondas para aquele quarto planeta chamado de Marte. Agora, por que mandaram essa sonda para Marte? Para saber se de fato, já sabem, né, que tem água. E por que a água, é importante descobrir água em Marte? Por que eles não vão para Vênus saber se tem água lá? Porque a ideia é sair fora, né? Sair fora desse sistema e tentar ir para outro lugar. Né? Deus colocou a Terra ali, né? Esse planeta maravilhoso, no lugar certo, tudo correto. Se a Terra estivesse no lugar de Marte, ficaria muito frio, não teria vida na Terra. Se a Terra estivesse ali no lugar de Vênus, ficaria muito quente, também não teria vida. Então, Deus nos colocou exatamente numa posição dentro desse sistema para que nós tivéssemos vida. Colocou uma atmosfera, o Gênesis capítulo 1 fala sobre essa criação de Deus, né? Maravilhosa. Então, é incrível o que Deus fez por nós. Agora, com a ciência, nós temos essa compreensão. Né? Então, já no início, a Bíblia começa com uma declaração importante. Que Deus criou os céus e a terra. Né? E a terra, de fato, no início dela, ela se forma,
Então houve um processo pelo qual a Terra passou, e os cientistas sabem que, de fato, essa sequência de eventos que está descrita aqui em Gênesis capítulo 1 faz muito sentido. É uma sequência lógica muito aceita pela ciência. Né? Agora, eu preciso saber de todas essas coisas para crer em Deus? Eu não preciso. Né? O Abraão, quando ele olhou lá para o céu, ele falou, nossa, realmente a minha descendência vai ser grande, né? Vai ser numerosa. Então, esse é o poder de Deus, a soberania de Deus, e Ele nos trata com muita delicadeza, com bondade. Há 2 meses atrás, 2 astronautas foram para uma estação espacial, né? Esses países que buscam ir para o espaço, colocaram 2 homens lá nessa estação, né? E eles têm que vestir roupas especiais. Lá eles não têm a sensação de peso, eles ficam flutuando no ar. Quando voltam para a Terra, em geral, estão debilitados, a musculatura fraca, precisam ser recebidos, levados para o hospital e ficar lá em quarentena, né? E houve um recordista que ficou mais de 6 meses no espaço. E quando ele voltou, ele estava nessa situação de fraqueza física. E aí o repórter perguntou para ele, escuta, qual foi a primeira coisa, a sensação de que você tinha voltado para a Terra, né? E ele disse, é o ar da Terra. Né? Imagina você ficar num lugar confinado, né? E com o tempo aquele mau cheiro, né? Que a gente vai se acostumando dentro de um ambiente fechado, né? Quando volta para a Terra, aquela coisa maravilhosa do ar que nós respiramos, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que Deus nos colocou aqui num ambiente muito bom, né? Mas por causa do pecado do homem, a terra, como diz a própria Bíblia, a palavra, Deus amaldiçoou a terra, já desde o início, por razão do pecado. Né? Havia uma árvore da vida nesse jardim que o homem deveria cuidar, e para que ele não retornasse ao jardim, Deus fechou, né? Não há mais árvore da vida, no sentido da vida contínua. O homem idealizado por Deus, criado por Deus, não foi feito para morrer. Os primeiros homens viviam muitos séculos. Mas aí, por causa do pecado, Deus foi encurtando a nossa vida. Ele é criador, amoroso, e para que não crescesse o pecado, senão já teriam destruído a terra, né? As pessoas morrem, né? E ainda, infelizmente, nessa época de doença, dessa peste que se abateu sobre nós, puxa, até agora, só aqui no Brasil, infelizmente, foram mais de 100 mil pessoas que morreram, né? É um fato da vida. Se não é esse evento, é outro, qualquer, né? Que vai eventualmente nos vitimar. Mas, continuando, olha que imagem. Essa imagem, essa sequência de imagens, foi tirada faz 10 dias mais ou menos. Esse é um satélite que ele está a 36 mil quilômetros da Terra, ele gira junto com a Terra e dá a impressão de que a Terra está parada, porque ele está girando junto com a Terra. O que a gente está vendo ali é o dia, aqui na América do Sul, aí vem a noite, né? E à noite aparecem as luzes das cidades, as nuvens, né? E aqui, como é inverno, não chega a luz lá na Antártica, lá no Polo Norte tem luz o dia inteiro, né? Durante 24 horas, e isso vai mudando com o tempo. Né? Então, é uma coisa maravilhosa, né? Essa sincronia de tudo, esse sistema que se movimenta, e Deus deu inteligência, e Deus deu sabedoria, na realidade, para alguns homens, como Salomão e o Davi, para falar desses assuntos que estão na esfera de Deus. Né? Então, que Deus seja louvado pela criação dele, pela soberania dele. E por que Ele fez tudo isso? Por nossa causa. E nós não temos apreço pelas coisas de Deus. Né? A pessoa perdida não tem apreço. A pessoa que não conhece a Deus,
Muitos, né, não querem acreditar em Deus. E essas missões espaciais para sair fora do sistema solar, é que a ciência hoje também tem consciência, olhando para esse universo tão grande de Deus, é que um dia isso aqui vai acabar. Não vai ser como o homem espera, mas vai ser como Deus quer, né? Então Deus está nos dando tempo para nos preparar. Ele está preparando uma nova terra, né? Como diz Apocalipse, lá no fim do Apocalipse, Deus está preparando, já tem preparado novos céus e nova terra para nos levar para lá. Quem vai estar lá? Aqueles que aceitarem o plano dele, né? Os que não aceitarem vão para um lago de fogo, de enxofre, né? Então, indo em frente, olha que coisa linda, o salmista, o que ele escreve aqui: os céus proclamam a glória de Deus. E você pode agora olhar do espaço e ver, é isso aí, né? O sistema evidencia a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem. Lá do espaço não se ouve nada. Não há linguagem, não tem fala, nem palavras. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo, né? Que coisa magnífica. Não é só um poema muito bonito, mas é verdade, né? É verdade. E em seguida, nós vemos a ação de Deus na natureza. Quando Deus escolhe esse povo para levá-lo para a terra prometida, que foi prometida a Abraão, essa descendência, então Deus agiu na natureza, né? Abriu o oceano ali, o Mar Vermelho, para que o povo tão numeroso passasse a ser. E depois as tropas do Egito morreram ali afogadas, né? Mas está aqui essa descrição do poder de Deus, a soberania de Deus na natureza. E lembrando que um pouco antes, Deus havia mandado fenômenos, né, para provar o poder dele, endurecer o coração do faraó, e para demonstrar para esse povo que ele havia escolhido, que ele é soberano, né? Então, prova incabável, inabalável de que Deus é o que de fato ele é, né? Tem um relato, depois, um pouco mais adiante, o Josué está liderando essa conquista da terra prometida, e aí ele pede para Deus, né, para que eles tivessem tempo durante o dia para conquistar, né, no caso esses são os amorreus, e a terra diz aqui que ela parou. Quer dizer, na ótica de quem está na terra, né, foi o sol que parou, na realidade foi a terra que Deus parou, né, por quase um dia. Isso está aqui nesse texto de Josué. Deus parou para que ele demonstrasse o poder dele para esse povo. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, viu coisas que nós não vimos nos nossos tempos, né, da natureza, da soberania de Deus. Deus espera hoje que nós tenhamos fé. O Tomé não acreditou que Jesus havia sido ressuscitado. Poder de Deus. E o Senhor Jesus, olha aqui minha mão, olha aqui o lado. E aí o Senhor Jesus, você creu agora? Então, mais abençoado, bem-aventurado é aquele que não vai ver e vai crer. Então, o objetivo da palavra de Deus é desenvolver fé. É a palavra de Deus. É uma consistência entre... Nós não precisamos de imagens como essa aqui, que são muito bonitas, e evidenciam esse poder gigantesco, inimaginável, essa onipresença, onipotência, né? E onisciência de Deus. Nós não precisamos dessas coisas para poder desenvolver fé. Há pessoas que querem ir pelo lado da ciência para desenvolver fé em Deus, né? E eventualmente vão desenvolver essa fé. Mas Deus espera de nós que nós entendamos que Ele é soberano, né?
O Jó, com aqueles 3 amigos dele, ficaram conversando e falando e com completa ignorância, achavam que o Jó estava sendo punido porque ele tinha desobedecido a Deus. Ele tinha ciência que não havia desobedecido. Mas aí a conversa vai indo, e eventualmente aí nesse trecho de Jó 38 a 42, 6, Deus discursa com o Jó. E aí ele vai falando da natureza, dos animais, da criação dele. Né? Da criação dele. Para onde você estava quando eu fiz essas coisas? Onde você estava? Você sabe como foi feito? E aí o Jó ele se humilha e Deus restitui tudo para ele. Deus diz para esses amigos dele: vão, se peça para o Jó orar por vocês. Né? Mas leiam esse trecho aí que Deus fala sobre o que ele fez aqui. Toda a natureza é criada por ele. Próximo. Deus deu sabedoria a Salomão para escrever o que está aqui. Em Eclesiastes capítulo 1, né? Está aqui. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar. Né? E aí ele continua: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correu os rios, para lá tornam eles a correr. O que o Salomão, Deus deu sabedoria para o Salomão para entender como é que funciona esse sistema criado por Deus, dos circuitos das águas, né? Olha essa imagem aqui, produzida também pela NASA, né? Esses espaguetes que a gente está vendo indo para lá e para cá, né? Isso aí são áreas onde está chovendo no mundo. E aqui na América do Sul, né? Mas isso aí foi escrito por Salomão há quantos anos atrás? Há quantos séculos atrás, né? Mais de 3 séculos. E isso aqui faz parte da criação de Deus. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5 que Deus prova o seu amor, né? Fazendo o quê? Mandando sol e chuva para todos, para maus e bons, justos e injustos. Então, a Bíblia fala de coisas que talvez a gente não tenha entendido a dimensão do poderio de Deus, né? Mas nós vivemos uma época em que não há motivo para ter dúvida do poder de Deus. Não há necessidade dessas coisas. A Bíblia já fala dessas coisas. E Deus quer que nós entendamos isso. Que fiquemos na sua palavra, aceitemos a Cristo Jesus, sem a necessidade de experimentar a Deus. Não é? O Senhor Jesus, ele estava dormindo, eles estavam atravessando o mar da Galileia, e aí alguém pode falar: isso aí é conversa, isso foi uma história inventada, né? Então, é muito comum à noite, sobre os grandes lagos, se formarem tempestades, particularmente no período mais quente. Né? E, então aqui tem um relato do medo. Eles estavam com medo que o barco ia virar, né? Então eles acordam o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, com o poder que ele tinha, ele acalmou a tempestade, fez cessar a tempestade. E só uma tempestade tem uma quantidade tão grande de energia e de água, né? E ele fez isso. E quem viu foram os discípulos que estavam com ele. Os demais não viram. Mas deixa eu mostrar aqui um fenômeno que aconteceu na África. Do lado esquerdo está o Mar da Galileia, onde o Senhor Jesus com os discípulos estava atravessando a noite. E aqui nessa figura tem esse lago aqui, é um lago bem maior, esse é o chamado Lago Vitória. Está no meio da África. E lá em cima tem um parecido com o da Mar da Galileia, que é o Lago Alberto. E isso que a gente está vendo aí, essas cores, essas cores estão relacionadas com uma nuvem, uma tempestade
E naquele caso lá em cima, que é parecido com o da Galileia, ela vai acontecer de madrugada. E olha como ela desenvolve rápido. E uma profundidade de mais de 12 quilômetros, 15 quilômetros. Não é? E ela perdura por um tempo de 3 a 4 horas. Por que dessa imagem aqui? Porque nesse dia aqui no Lago Vitória, os pescadores que saem de madrugada para pescar, né, nos seus barcos, jagada, nesse dia eles morreram. O barco virou, por causa dessa grande tempestade que se forma ali, não, lá no Alberto e aqui também, essa tempestade gigantesca. Então, eles viram o poder do Senhor Jesus e tremeram. E lá no finzinho desse trecho que nós lemos aí, eles disseram assim, puxa, ele consegue acalmar uma tempestade. Né? Essas tempestades geram uma quantidade enorme de chuva e vento muito forte, e o Senhor Jesus simplesmente com a palavra, ele cessou a tempestade. E aí eles desenvolveram mais fé ainda. Assim como nós, se tivesse observado um fenômeno desse aqui, a gente ia, né, por uma fé maior ainda no poder de Deus. Né? O Senhor Jesus, ele secou uma figueira e tem uma lição aí por trás. Né? Ele vai dizer, olha, se vocês tiverem fé e orar a Deus, vocês vão dizer assim, esse monte sai daqui e se lança para outro lugar, isso vai acontecer. Deus quer que nós tenhamos fé, né? O poder não está em nós, o poder está em Deus. E Ele quer que nós entendamos que Ele é soberano. E se então nós temos fé, nós vamos fazer coisas incríveis, porque isso depende de Deus. Então, a igreja aqui em São Vicente tem feito coisas, produzido coisas incríveis para Deus. E o que nós precisamos é de mais fé, de mais entendimento que Deus está no controle de tudo e Ele quer que nós o sirvamos. Então está aí a grande lição sobre a oração. Nós precisamos orar a Deus, confiar em Deus, pedir para que Ele nos ajude a crescer espiritualmente, a nos tornar cada vez mais próximos dEle. Porque um dia nós vamos sair daqui, né, e queremos morar nessa nova terra. Né? Em seguida, nós vemos o poder de Deus na ressurreição do Senhor Jesus. Em Mateus 28 nós lemos acerca disso. Né? O Senhor Jesus é o primeiro da ressurreição. Aquelas pessoas que Jesus trouxe de volta à vida, elas morreram. Né? Mas Ele está vivo e não está mais aqui. Uma das questões importantes do homem é, será que tem vida fora da terra? Mas claro que tem vida fora da terra. A Bíblia nos fala isso, né? Mas será que tem outros seres em outros lugares? Bom, isso está na esfera de Deus, né? E não faz diferença nenhuma a gente saber se tem vida lá em outro lugar, em outro espaço, se nós não obedecemos a Deus, se nós não queremos estar com Deus, né? A gente às vezes está mais animado para estar com um artista, vendo uma televisão, um cinema, um teatro, uma pessoa que joga bola, e não quer estar próximo de Deus. Né? Aquele que realmente satisfaz todas as nossas, pode satisfazer todas as curiosidades. Né? Algum tempo atrás o irmão perguntou, né, puxa, mas como é que são essas coisas? Né? Você não sabe? Eu falei, eu não sei, mas um dia eu vou estar com Deus e eu posso perguntar para Ele. Não interessa, essas coisas não interessam. A gente precisa fazer o que Deus determina agora. E entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. Né? Então, o poder de Deus ressuscitou a Jesus e por causa disso, nós precisamos desenvolver fé de que Ele vai fazer isso conosco. Nós sabemos que as pessoas morrem e vão para o mundo dos mortos, aguardando esse dia do juízo final de Deus. Quando que vai acontecer, nós não sabemos. O que nós sabemos é que a nossa hora pode chegar antes desse dia. Então o que eu preciso fazer? Ter fé em Deus, trabalhar para Ele com afinco, dedicar a minha vida a Ele, e o resto Ele vai prover, para que nós possamos servi-lo. Né? Então, olha a relatividade do tempo. Demorou tanto tempo para os homens descobrirem, está aqui o Pedro escrevendo. Todavia uma coisa, amados,
que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Né? Para Deus, não existe essa limitação do tempo. Deus nos colocou aqui, inclusive para nos dar tempo para pensar nas coisas que são importantes, para trabalhar nas boas obras, enquanto Ele nos dá vida aqui, até nos levar para esse novo ambiente. Próximo. E o Pedro, quer dizer, esse é o trecho final, mas aqui está a explicação dele. Tem muita gente que acha que não vai acontecer nada, né? Assim como no dilúvio, houve um período para as pessoas verem aquela arca e entenderem o que ia acontecer. E não quiseram se arrepender. Mas Deus vai destruir a terra. A Bíblia está dizendo isso aí, né? Não é o homem que vai destruir, é Deus que vai destruir. Por causa do quê? Do pecado humano, que a cada vez aumenta mais. O professor Ricardo, hoje pela manhã, falou da situação de Coríntio. Coríntio era uma cidade portuária extremamente decadente. E a igreja que foi estabelecida pelo apóstolo Paulo lá, mudou a vida daqueles que creram em Deus. Assim como nós estamos aqui para mudar a vida das pessoas. Porque Deus vai destruir esse mundo. Nós sabemos isso da Bíblia. E Deus, então, Ele criará uma nova terra, como está em Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 4, onde o apóstolo João escreve: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós estamos vivendo aqui as primeiras coisas. Deus tem muito mais para nos oferecer, mas muito melhor do que nós já temos aqui. Então, o que eu preciso fazer é me dedicar completamente para poder estar com Deus. Isso é promessa dele. Então, se de ponta a ponta na Bíblia nós podemos ler sobre a grandeza, a soberania de Deus, precisamos confiar mais nele. E na medida que o tempo passa, a gente vai entendendo mais, né? Tem coisas que Deus deixou para que nós descobríssemos. Mas tem coisas que a gente nunca vai saber, porque está na esfera de Deus, né? Então, aí a pergunta final: você quer viver nessa nova terra? Quer ou não quer? Eu quero. Que Deus seja louvado, né, por tudo que Ele tem feito por nós, para a honra e glória dele.